Olá, amigo, olá, amiga. Um bom dia para você. Que bom que você chegou aqui até esse vídeo. Nós estamos fazendo uma série de estudos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre o Santuário de Deus. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube e eu fico feliz que você chegou até aqui esse vídeo. Que Deus possa lhe abençoar através desse vídeo, que você possa compreender mais um pouco a Palavra de Deus. Eu convido você a fazer uma oração. Aí onde você está, curve sua fronte e vamos conversar com Deus. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por essa pessoa que está estudando a Bíblia comigo. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa de maneira toda especial. Fica conosco, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como nós falamos, o Santuário de Deus. Aqui nos diz o seguinte: a fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que Ele faz agora e o que Ele fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas, que prefigurava o atual ministério de Cristo no santuário celestial. É fundamental que entendamos o que a Bíblia ensina sobre o tema. Então, no Israel antigo, existia um santuário, não é isso? E no santuário era feito alguns trabalhos, alguns serviços, né? E nesse estudo aqui nós vamos entender que era feito no santuário, o santuário de Deus, o santuário terrestre. Mas esse santuário, ele apontava para o futuro, para uma pessoa, e nós vamos descobrir quem é essa pessoa. O interessante aí é que Deus pediu para Moisés fazer algo especial. O que foi que Deus pediu para Moisés fazer? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o capítulo 25, o verso 8. Estou com minha Bíblia aqui na mão e convido você a abrir a sua. Êxodo 25 e o verso 8 nos diz o seguinte: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O verso 40 nos diz o seguinte: Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que foi mostrado no monte. Então, que pedido especial Deus fez a Moisés? Que Moisés construísse um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo, né? E o que é interessante, que Deus dá a Moisés um modelo, como diz o verso 40. Faça segundo o modelo que foi mostrado no monte. Então é claro que Deus, ele queria estar no meio do seu povo. Então Deus faz esse pedido especial a Moisés. Como era esse santuário? Já que nós estamos falando que Deus pediu que Moisés fizesse um santuário, como ele era? Na verdade, ele era dividido em dois compartimentos. O primeiro compartimento chamado compartimento santo, o segundo chamado o compartimento santíssimo. O que é interessante, que no lugar santo, o sacerdote ele entrava para realizar o trabalho diário, ou seja, todos os dias o sacerdote entrava no lugar santo. Já no segundo compartimento, o lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava somente uma vez por ano para fazer expiação. No lugar santo continha uma mesa, a mesa com pães, continha um candelabro e o altar de incenso no lugar santo. No lugar santíssimo, o santo do santo, continha a arca da aliança. Essa arca ela era coberta de ouro
E dentro da arca existia lá as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Existia também uma urna de ouro contendo o maná. E lá também existia o bordão de Arão, né, a vara de Arão. O que é interessante é que esses 2 compartimentos, o lugar santo e o santíssimo, o que dividia os dois era um véu. Então, um véu fazia a separação do lugar santo para o santíssimo. E à frente do lugar santo, que era o primeiro compartimento, a gente tinha o pátio, né? E o que era o pátio? O pátio, ele era o local onde as pessoas traziam os seus sacrifícios, né? E lá nesse local existia o altar do holocausto, e a pia que o sacerdote lavava as suas mãos. Então, ali era o pátio, né? O pátio ficava à frente do lugar santo, né? Esse santuário ele era móvel. Como assim móvel? À medida que o povo de Israel ia fazendo sua jornada, né? Eles desmontavam, e onde eles paravam, ele era montado novamente. Então ele era móvel. Esse santuário também ele era cercado, né? Ele era todo cercado. Então nós temos aqui como era o santuário. Tinha o pátio, né, onde o povo levava os seus sacrifícios. Tinha o lugar santo, onde o sacerdote ali entrava, né, diariamente, todos os dias. E tinha um véu. E agora tinha o lugar santo do santo, né, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Muito bem. Então vamos lá. Nós falamos que o sacerdote ele fazia um serviço diário, né? Em que consistia o serviço diário? Êxodo 29, capítulo 29, e o verso é o verso 38 ao 42, que diz assim: E isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro à tarde, ao pôr do sol. Só o verso 38 e 39 já nos fala aqui qual era o serviço diário, né? O serviço diário aqui consistia do oferecimento de 2 sacrifícios, né? Um sacrifício era feito pela manhã, né? E outro sacrifício era feito pela tarde, né? Então era oferecido 2 cordeiros. Os cordeiros sacrificados representavam Jesus, que na cruz morreria pelos pecados humanos. Você quer ver uma coisa como realmente significava Jesus? Como, por exemplo, um dia Jesus estava vindo e João Batista estava batizando. E quando João Batista vê Jesus, João Batista diz bem assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Apontando para Jesus, falando para Jesus. Isso aí está em João 1, verso 29. Se você pegar também o livro de Isaías, o capítulo 53, vai falar sobre o sofrimento, né, do ungido de Deus, ou seja, o sofrimento do Filho de Deus. E lá também nós achamos a expressão que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, né, mas não abriu a sua boca. Então é interessante, né? Esses cordeiros que eram sacrificados, então, eles apontavam para Jesus, eles representavam Jesus. Agora veja só, todos os dias existiam esses sacrifícios, né, no santuário, mas existia uma festa, né, uma festa anual, que essa festa ela dava fim a esse ciclo de sacrifícios. Como era chamada essa festa? Se nós formos para o livro de Levítico, capítulo 23, eu convido você
aí a sua Bíblia, estou com a minha aqui aberta. Levítico fica depois do livro aí de Êxodo, né? Nós estávamos no livro de Êxodo, agora vamos para o livro de Levítico. O capítulo é o capítulo 23 de Levítico, e o verso é o verso 27 ao 31, que nos diz o seguinte: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Então, perceba o seguinte aqui. Que festa então dava fim, né, ao ciclo anual desse sacrifício diário então? Qual era a festa? A festa era a festa da expiação, né? E perceba que a data dessa festa, nós temos ela aqui logo no começo do verso 27, que diz bem assim: aos 10 deste mês sétimo. Então, no mês sétimo, no dia 10, era feita essa festa, né? Perceba que antigamente existia um costume, como nós vemos aqui, de ser levado o cordeirinho para ser sacrificado, né? E como funcionava isso? Funcionava assim: a pessoa tinha um pecado, né? E ela então pegava aquele cordeiro, um cordeiro de 1 ano, cordeirinho inocente, um cordeirinho, né, puro, sem defeito, e ela apresentava esse cordeiro ao sacerdote. E esse sacerdote imolava esse cordeiro. Como assim imolava? Ele degolava o cordeiro. E lá no altar, né, do holocausto, lá no pátio. E o sangue desse cordeiro, ele que era derramado, aquela pessoa então era perdoada, né, da sua culpa. Simbolicamente era perdoado. Então nós vemos muito isso apontando para Jesus, porque Jesus realmente foi o Cordeiro de Deus, imaculado, sem pecado. E quando Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário por mim, por você, nós somos perdoados, né? Então o Cordeiro realmente simbolizava Jesus, simbolizava isso, né? Mas se nós formos para o capítulo 16, né, do livro de Levítico, eu convido você a depois dar uma lida aí com mais calma. Nós não vamos ler que aqui é comprido. Ele dá algumas dicas como era feita a purificação do santuário. Então, assim, o santuário estava contaminado porque simbolicamente o pecado das pessoas estava no santuário, né? Quando a pessoa chegava com a ofertinha, com a oferta do cordeiro, e esse animal era morto, simbolicamente os pecados ali daquela pessoa, ela era transferida para o santuário. E esse santuário precisava ser purificado, né? Nós achamos no livro de Levítico 16, se você for ler com calma, você vai achar o seguinte, que lá acontecia o sacrifício diário como nos outros dias, né? Então, eles faziam lá o sacrifício pela manhã e o sacrifício pela tarde, né? 2 cordeiros, um pela manhã e um pela tarde. Nós também vamos achar lá que o sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família, né? Então o sacerdote ele fazia isso. Lá também lançava-se sorte sobre 2 bodes, né? O sacrifício
de um desses bodes era para Deus. Então era sacrificado um desses bodes para Deus. O sangue desse bode que era sacrificado para Deus, ele era levado ao lugar santo do santo, né, ao lugar santíssimo, e esse sangue era espargido, né, ou expegido sobre as paredes do santuário, né, do lugar santo do santo. O outro bode, o que acontecia com o outro bode? O outro bode, ele é chamado bode Azazel. Esse bode, ele representava o próprio Satanás. E o que era feito então com esse bode? Simbolicamente, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele e os pecados do santuário, né, que o santuário estava contaminado, então era transferido para esse bode chamado bode Azazel, né, que representa Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele foi o causador de todo o mal, né? E esse bode, ele era levado para o deserto e lá ele morria de fome e morria de sede. Então, isso aqui era o que consistia a purificação do santuário. Aqui diz o seguinte, veja só, mas teve algo que marcou o fim, né, dessas cerimônias, que aqui é chamado de cerimônias, né? O que foi que marcou o fim, então, dessas cerimônias, desses sacrifícios que era feito, né? Sacrifício diário, o que era feito também no santuário, né? O que foi que marcou o fim? Hoje, nós precisamos levar diante de Deus um cordeiro pela manhã, um cordeiro pela tarde. É preciso, então, sacrificar um cordeiro pela manhã, um cordeiro pela tarde. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. O que pôs fim, né, ao ritual do santuário terrestre? E que santuário está em funcionamento hoje? Vamos descobrir? Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, eu estou com minha Bíblia aberta, Mateus capítulo 27, o verso 50 e o verso 51. E o texto nos diz o seguinte: E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O verso 52, diz assim: Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então, perceba aqui algo que é interessante. O verso 51 diz que eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. No verso 50 diz assim, E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então aqui está falando sobre a morte de Jesus na cruz, né? Então Jesus, ele morre na cruz. Quando Jesus, ele morre na cruz, acontece um fato. Que fato aconteceu? O véu do santuário, você lembra lá que no começo, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, existia um véu que fazia a separação. Esse véu aqui, ele se rasga, né? Mas ele se rasgou de cima a baixo, né? Não foi uma obra de homem, mas foi uma obra divina. Ele rasgou de cima a baixo. E quando ele rasga de cima a baixo, foi mostrado o que continha no lugar santo do santo, no lugar santíssimo. E ninguém sabia o que existia lá. Não era revelado a ninguém, não era mostrado a ninguém. Somente ao sumo sacerdote, que entrava lá uma vez por ano. Então, quando isso acontece, o que foi que houve ali então? O verdadeiro cordeiro que devia ser imolado, ele foi imolado na cruz. Então, o verdadeiro cordeiro, ele morre na cruz do Calvário. Ele é degolado na cruz do Calvário. O seu sangue ali é derramado. Você entende? Então, quando isso acontece na cruz, não precisava mais
levar nenhum cordeiro para ser sacrificado. Aquelas cerimônias, então, ficaram para trás. Aquelas cerimônias, ela não tinha mais nenhuma validade. Você entende? Então, perceba o seguinte, perceba que quando Jesus morreu na cruz, né, do Calvário, aquelas pessoas não precisavam mais trazer animaizinhos para ser sacrificado. Não precisavam mais. Porque o Cordeiro verdadeiro morreu na cruz do Calvário, né? O que é interessante também é o seguinte, veja só. Com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. Cristo hoje ministra no santuário verdadeiro, né, que o Senhor erigiu e não o homem. Então, Cristo hoje, né, o nosso sumo sacerdote, ele está onde? Está ministrando no santuário verdadeiro, que Deus erigiu e não o homem, né? Vamos descobrir aqui quais as evidências, né, que existe um santuário no céu. Porque perceba que nós acabamos de falar que Cristo está ministrando um santuário verdadeiro, não é isso? Que Deus erigiu e não o homem. E onde esse santuário está, né? Que evidência nós temos do santuário no céu? Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse. O capítulo 11 e o verso é o verso 19. Apocalipse 11, verso 19. E o texto nos diz o seguinte, veja só o que nos diz o texto. 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então você percebe que o começo do texto, ele já nos dá a resposta, né? Que evidência nós temos que existe um santuário, né, no céu, um santuário celestial. O texto ele começa dizendo o seguinte, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Então perceba que realmente existe um santuário no céu e que Cristo está ministrando nesse santuário, né? Cristo está fazendo o seu papel de intercessor, Cristo está intercedendo por mim e por você, mas também Cristo está fazendo um outro papel, né? O papel de juiz. Você percebe que lá no início, quando nós começamos a estudar, quando uma pessoa ela tinha um pecado, ela levava um cordeirinho para ser sacrificado, né, em prol daquela pessoa. E perceba que isso é intercessão, né? Então, Jesus, né, chegou um momento que ele intercedeu por mim e por você. E talvez até esteja intercedendo, talvez não, está intercedendo. Mas também chegou um momento que para alguns Jesus já fez o julgamento, Jesus já julgou. Você entende? Então, hoje Jesus está intercedendo, né, como era levado um cordeiro para ser morto por uma pessoa. E perceba também que existia a festa anual, né, que era o momento do juízo, lá que nós vimos, a festa da expiação. E também vai chegar um momento que o Senhor Jesus, ele vai julgar todas as coisas, né? Eu espero que você tenha entendido esse assunto, você tenha compreendido, né? E eu agradeço por você ter ficado até o final desse estudo, né? Que o Senhor Jesus possa abençoar você, abençoar o seu lar, o seu trabalho, a sua vida. Eu convido você a curvarmos a nossa fronte e fazermos uma breve oração ao nosso Deus. Amado Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que estudamos a Tua Palavra. Fica conosco nesse dia. Esteja com essa pessoa que ficou comigo até o final desse estudo. Abençoe ela de uma maneira toda especial.
Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, até uma próxima.